Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência à nossa maratona de álgebra linear? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre uma base para o espaço coluna de A. É, isso aí mesmo. Vocês lembram que o espaço coluna de A era formado pelas colunas pivôs de A? Não? Bom, se vocês não lembram, a ideia aqui é que vocês olhem os cards para relembrar desses passos e depois voltem aqui para seguir com essa matéria, beleza? Então tá, feita a nossa revisão, bora para um exemplo prático de como encontrar bases para um espaço coluna de uma matriz. Bom, então é isso aí, pessoal. O exercício de hoje, a proposta é continuar usando a ideia de espaço coluna de A, que nós aprendemos em alguns vídeos em aulas passadas, só que agora atribuindo o conceito de bases para o espaço coluna de A, certo? Então, se vocês revisaram a aula e chegaram até aqui, vocês já sabem que é basicamente a mesma coisa. O que era espaço coluna, agora eu vou chamar de base para espaço coluna, que é a forma como o professor vai pedir para vocês calcularem. Beleza? Só que é importante a gente entender o que é o espaço coluna primeiro, para depois associar essa questão de base a ele. Beleza? Então aqui a gente tem a nossa matriz A, ó, que é essa matriz aqui que ele pede para que a gente obtenha as bases para o espaço coluna dela. Beleza? Então, bora fazer isso. Então aqui eu vou colocar a nossa matriz A, tá certo? Tá ela aqui bonitinha. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa escalonar essa matriz, tá? Então eu vou colocar bem rapidão aqui para nós, ó. A gente tem que dividir a linha 1 por 3. Vamos dividir toda essa linha 1 por 3, tá? E aí o que vai acontecer? Bom, aqui, dividindo toda a linha 1 por 3, a gente vai chegar nessa condição. Vamos só colocar aqui, ó. Aqui 3 por 3 eu vou ter 1, menos 5 dividido por 3 eu vou ter menos 5 terços, 0 por 3 é 0, menos 1 por 3 é menos 1 terço, e o 3 por 3 dá 1, beleza? Então agora é só seguir com as nossas outras linhas aqui, que não vai acontecer nada com elas, beleza? Tá aí, não vai acontecer absolutamente nada com elas. Bom, o que eu tenho que fazer agora para partir para a próxima etapa? Eu preciso marcar esse cara como pivô, certo? E marcando ele como pivô, agora eu preciso transformar em 0 tudo que está abaixo dele, beleza? Porque ele é o cara, ele é o meu norte, então eu preciso transformar tudo que está abaixo dele em 0. E eu vou começar isso lá pela última linha. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o seguinte, ó. Eu vou multiplicar toda a linha 1 por menos 3 e vou somar com a linha 4. Bom, a gente está cansado de fazer isso, mas para quem está chegando agora, né? É bom sempre relembrar. Por que eu vou multiplicar por menos 3 e somar com a linha 4? Para zerar esse cara aqui, ó. Por isso que eu estou multiplicando por menos 3. Porque o meu objetivo aqui no caso, né? A minha ideia é zerar esse cara aqui. Então eu preciso multiplicar 1 por menos 3, somando com 3, vai dar 0 aqui embaixo. Tá? E isso eu vou fazer com toda a linha 1 e depois por toda a linha 4. E aí eu vou obter esse resultado aqui, ó. Olha lá, 0, menos 2, menos 3, 5 e menos 3. Beleza? Bom, daqui para cima, nada de diferente vai acontecer com a minha matriz. O meu pivô vai continuar sendo pivô. Pivô a gente nunca perde. E o resto vai continuar tudo igual. A única coisa que foi alterada foi esta linha. Bom, eu já zerei esse cara. Agora, seguindo a sequência, eu vou zerar esse menos 5 aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Usando a mesma lógica lá de cima de escalonamento, eu vou multiplicar toda a linha 1 por 5 e vou somar com a linha 3. Então, eu vou fazer elemento a elemento multiplicado por 5 e somar com elemento a elemento da linha 3. Beleza?
Então vamos ver como é que isso vai ficar. Então eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar a nossa linha 3 para a gente identificar o que é que está alterando aqui na linha 3, beleza? Então a linha 3 vai ficar exatamente dessa forma, certo? Então vocês façam o escalonamento aí na casa de vocês. A minha linha 3 antiga era essa aqui, ó. Então analisando elemento a elemento, ó. Foi feito escalonamento e foi feita a redução. Então aqui eu tenho 0. O que vai acontecer com o resto? Com o resto não vai acontecer nada, né, pessoal? Com o resto vai continuar tudo igual, tá? Então as outras linhas vão continuar todas iguais, porque eu não mexi nelas. Meu pivô vai continuar e eu zerei o meu elemento da linha 3, beleza? Agora eu preciso seguir, o último que falta é esse menos 7, então eu tenho que fazer a mesma lógica. Usando a mesma lógica, eu vou multiplicar toda a linha 1 por 7 e vou somar com a linha 2 para zerar esse cara aqui embaixo do meu pivô, beleza? Esse é o nosso objetivo, zerar tudo que está abaixo do meu pivô. Então eu já consegui essas duas linhas, eu vou para minha segunda linha agora, certo? Então fazendo isso, como é que vai ficar a minha próxima matriz? A minha próxima matriz vai ficar dessa forma aqui, ó. Então eu zerei, vou colocar a primeira linha para a gente ter a noção de que eu estou zerando. Esse cara aqui eu estou zerando, eu vou multiplicar 1 por 7 vai dar 7, menos o 7 vai dar 0. E eu vou fazer essa operação para cada elemento da linha 1 e somar com cada elemento da linha 2. E eu vou chegar nesses resultados aqui, tá? Eu vou passar esse vídeo dessa forma, fazendo escalonamento dessa forma, porque vocês já sabem fazer escalonamento, tá? Então se eu ficar fazendo operação por operação, somando cada um com cada um, nós vamos demorar muito nos nossos vídeos, e isso aqui já é mamão com açúcar para vocês. Então se vocês já sabem, eu não preciso ficar desenvolvendo muito as contas aqui nesse caso. Então aqui a gente vai marcar o nosso pivô, porque a ideia é encontrar o espaço coluna, não é ensinar vocês a escalonar mais. Vocês já sabem fazer isso, beleza? Então, encontrando aí o nosso espaço coluna, a gente já vai ter, por consequência, as bases do espaço coluna, certo? Então aqui, ó, a gente já zerou tudo que estava abaixo desse 1, desse nosso primeiro pivô. Objetivo cumprido, agora a gente precisa seguir no escalonamento. Qual que é o meu próximo pivô aqui no caso? Bom, o meu próximo pivô seria esse menos 8 terços. Mas vocês sabem que eu gosto de deixar na forma escalonada reduzida. E aí ela te dá a mínima resposta de uma matriz escalonada, né? E aí você evita uma porção de erros, tá? Porque dentro do escalonamento pode acontecer de você errar alguma operação e ficar um númerozinho ali perdido. Então se você não escalonar ela até a forma reduzida, pode ser que você tenha alguma variação na tua resposta. Por isso que é bom, por isso que é vantajoso escalonar até a forma reduzida de uma matriz. Porque aí você fica com os pivôs no seu menor valor, que é o valor 1, e o resto você já tem garantia de que já foi realmente tudo reduzido. Então é aquele resultado mesmo, beleza? Então esse cara aqui é o meu próximo pivô, tá? Então o que eu tenho que fazer com ele? Eu preciso multiplicar toda essa linha 2 pelo inverso dele para que ele vire 1, certo? Se eu multiplicar menos 8 terços por menos 3 oitavos, eu vou ter 1 aqui como resposta. Então vamos lá, vamos identificar isso. Vamos identificar. Primeiro eu vou colocar essa linha para vocês enxergarem que foi feita a redução. Então aqui a gente já tem 1 como resposta, já temos o nosso pivô. Então vamos colocar o resto agora que precisa ser colocado. Esse pivô a gente precisa continuar marcando ele e as linhas de baixo também. Bom, o que eu preciso fazer? Como regra, eu preciso zerar tudo que está abaixo e tudo que está acima de um pivô, certo? Para obter ele na forma escalonada reduzida, né? A matriz, no caso, não o pivô. Obter a matriz na forma escalonada reduzida. Então, o que eu vou fazer? Simples. Vou multiplicar toda essa minha linha 2 por 2 e vou somar com a linha 4. Vocês estão vendo que eu estou reduzindo 4, 3, 2, até chegar na primeira linha. Estou reduzindo sempre de baixo para cima, tá? Para a gente manter uma sequência. Não escolho qualquer valor aleatório e vou reduzindo, não. Eu pego o de baixo, o primeiro de baixo, depois o segundo e assim eu vou.
tá? Então, fazendo isso, como é que vai ficar lá a minha última linha? Bom, minha última linha vai zerar toda, tá? Vocês vão fazer as contas aí na casa de vocês e vocês vão identificar que a minha última linha vai zerar por completo, tá? E aí, como é que vai ficar então o molde da minha próxima matriz? Vai ficar exatamente assim. Aqui a gente marca os nossos pivôs e precisamos zerar então quem agora? Esse menos 4/3, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar toda a linha 2 por 4/3, positivo, porque quando eu somar com a linha 3 aqui, vai zerar esse cara embaixo do meu pivô. Então como é que vai ficar a minha linha 3? Minha linha 3 vai ficar exatamente assim. Olha lá como é que vai ficar a minha linha 3. Toda zerada. E a minha linha 4 já era toda de zeros. O que vai acontecer com as minhas próximas linhas? Nada. A gente não fez nenhuma operação com elas ainda. Então agora o que eu preciso fazer? Preciso zerar o meu último termo que está acima deste pivô aqui, que é o menos 5/3. Então eu preciso multiplicar a minha linha 2 por 5/3 e somar com a minha linha 1, tá? Então vai ser item a item da linha 2 multiplicado por 5/3 e somado com item a item da linha 1. Como é que vai ficar então a resposta? A minha linha 1 vai ficar exatamente assim. Ó, o zero lá apareceu. E o resto vai ficar tudo igual, né? Já poderia ter feito tudo direto. Então aqui eu tenho meu pivô. Aqui eu tenho meu pivô. Bom, eu tenho tudo zero abaixo desse pivô. Eu tenho tudo zero abaixo e acima deste pivô. Então eu já cheguei na minha forma escalonada reduzida, porque eu não tenho mais pivôs para encontrar aqui. Eu já encontrei o número máximo de pivôs dessa matriz, tá? Porque se esse cara é um pivô e esse cara é um pivô e tudo aqui para baixo está zero, não existem mais colunas pivô neste caso. Beleza? Então a gente já chegou na forma escalonada reduzida dessa matriz. E aqui nós já temos então os nossos parâmetros para procurar então pelo nosso espaço coluna de A, que consequentemente é a nossa base do call de A. Tá certo? Então aqui, ó, o que eu vou colocar para vocês? Eu vou colocar os nossos fixadores para vocês enxergarem de que essas duas colunas são as nossas colunas pivôs. Embora os pivôs já estejam marcados ali, eu ainda vou colocar os fixadores para vocês entenderem de que as colunas pivôs de A, elas vão nos dar espaço coluna e consequentemente as bases do call de A. Beleza? Seguindo a definição importante é essa aqui, pessoal. As colunas pivôs de uma matriz A formam uma base do espaço coluna de A. Beleza? Que são essas duas aqui. Então essa afirmação, ela vem desde a aula de espaço coluna e ela segue aqui. E a resposta final do exercício então é que as bases do call de A são exatamente essas aqui, ó. 3, menos 7, menos 5 e 3 e menos 5, 9, 7, menos 7. Bom, mas pera lá. Por que essas aqui são as bases? Eu não encontrei lá no final do meu escalonamento que era 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0? Isso aqui não é diferente disso aqui? E isso aqui que foi encontrado não é a base? Não, vocês sabem que não. Se vocês viram o vídeo da aula sobre espaço coluna de A, vocês sabem que as colunas pivôs de uma matriz formam uma base do espaço coluna de A, mas elas formam como indicadores. Essa coluna me dá um indicador de que a base do espaço coluna dela é a primeira coluna da matriz original. Então eu preciso voltar na matriz original e pegar a primeira coluna da matriz original. Essa vai ser a minha primeira base para o call de A. E aqui a segunda coluna, onde eu tenho um pivô, está me dizendo que a segunda base do espaço coluna dessa matriz A é a minha segunda coluna da minha matriz original.
certo? Então é isso que a gente não pode errar no momento da prova. Ah, fui lá, fiz todo o processo, escalonei a minha matriz, cheguei na forma reduzida e escalonada e peguei esses resultados como base. Tá errado. A base você tem que rebater as colunas pivôs nas colunas originais e reescrever aqui como base, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido essa parte do conteúdo, e na aula que vem nós vamos falar sobre bases do espaço nulo de uma matriz. Fui! Então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar para quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!